Livro de Gênesis, o capítulo de número 37, os versículos de número 3, 4, 5, diz assim: Israel amava mais José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que o seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Eu acredito que você, assim como eu, independente de qual seja a sua idade, todos nós temos grandes planos para o nosso futuro. Mesmo as pessoas um pouco mais, digamos, velhas, quem sabe aí que já atravessou a casa dos 50, a casa dos 60 anos, até mesmo essas que já estão começando a adentrar a terceira ou a melhor idade, não importa, tem grandes planos para os seus futuros. Todos nós somos uma geração muito sonhadora e hoje, muito mais do que nunca, através das redes sociais, nós vemos muitas mensagens explodindo aí motivacionais sobre acreditar nos seus sonhos, acreditar nos seus objetivos. Enfim, todos nós queremos, de certa forma, ter algum sucesso. Não sei se eu posso usar essa palavra de uma forma que torne compreensiva para essa mensagem, porque quando a gente fala de sucesso, automaticamente nos remete à fama, a muito dinheiro, prosperidade financeira, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de sucesso no fato de você alcançar aquilo que te traz paz, aquilo que te traz felicidade, aquilo que realmente é algo onde está o seu coração. E, enfim, todos nós temos planos para isso. E muitas das vezes, eu não sei se isso acontece com você, isso acontece muito comigo, bate com força mesmo, bate como se fosse um fatality da vida, um medo, bate ansiedade, muitas vezes crises existenciais. Até pouco tempo mesmo eu postei uma frase no Twitter e depois compartilhei no Facebook. Eu queria que as crises existenciais não existissem, porque elas nos levam a pensar tantas coisas ruins sobre, às vezes, nós mesmos. A gente começa a enxergar, tem um determinado momento que a gente começa a enxergar só os nossos erros, só os nossos defeitos, só os nossos fracassos. A gente para pensar só nas coisas ruins da vida e isso acaba nos cegando. Eu não estou falando de fé ainda. Isso acaba nos cegando de ver as coisas boas, maravilhosas, as possibilidades positivas, sabe? As coisas que podem, de fato, acontecer de bom para a nossa vida. E nesses momentos de medo, de angústia, que a gente não está mais acreditando em nós mesmos, agora há pouco, eu estava aqui orando e Deus, Ele trouxe não sei se eu posso dizer que é uma revelação, mas Ele trouxe uma mensagem ao meu coração que eu não consegui guardar só para mim. Eu precisava compartilhar isso para você também. E o que ele trouxe ao meu coração é o fato de que o que talvez não seja a razão principal, sabe? Mas uma das principais razões que nos leva a sentir tanto medo e nos sentir às vezes tão falíveis diante dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos planos, é o fato de que a gente, diferente de Deus, a gente só consegue visualizar o presente e o passado. Deus, independente de qual seja a sua religião, você sabe que Deus, Ele é onisciente. Ele vê tanto o passado, o presente e o futuro, tudo de uma forma só. Ele vê a nossa história inteira, do início até o fim, como se toda ela estivesse planejado. Tudo o que está acontecendo agora, até mesmo se você chorou há pouco tempo atrás, Ele sabia exatamente quantas gotas você iria derramar há milhares de anos atrás. Ele já sabia. Então, independente de que esteja acontecendo na sua vida, se você já o reconheceu como seu legítimo, suficiente Salvador, se você acredita numa promessa, e às vezes você pensa que essa promessa, ela nunca, como eu penso, como eu estava pensando há 5 minutos atrás, pensa que ela não vai acontecer, porque a gente só consegue enxergar o presente.
E aí a gente começa a remeter ao passado. E quando a gente olha para o passado, porque o passado é visível para a gente, não o futuro, a gente começa a ver quantas coisas deram errada, quantas coisas foram frustradas. E aí a gente entra numa esfera que eu poderia chamar de estatística da vida. Eu sou de humanas, eu acredito que você já sabe disso, eu não tenho tanta categoria para falar sobre isso, mas eu já estudei estatística uma vez e eu sei que estatística é uma área, assim, bem resumidamente, é uma área de exatas, é uma área matemática que ela vai falar sobre o estudo, quando você analisa o histórico de eventos passados para tentar prever o futuro, para tentar dizer o que vai acontecer lá na frente. Né? Então aí você pode calcular tanto uma média quanto um desvio, né? Um desvio, se eu não me engano, padrão daquilo que está para acontecer lá na frente. E aí a gente acaba entrando nisso, independente de a gente ter estudado ou não, a gente faz uma estatística da nossa própria vida. A gente começa a analisar fatos passados e a gente começa a conjecturar, consciente ou inconscientemente, que por causa do passado, por causa das coisas que deram erradas lá atrás, as coisas vão voltar a dar errado lá na frente. A gente não vai ter o sucesso que eu disse aqui, a gente não vai ter a realização profissional, a realização social ou até mesmo a realização espiritual que a gente quer para a nossa vida. Por ter falhado tanto com Deus no passado ou até mesmo no dia de hoje, a gente pensa, eu vou falhar sempre, eu vou errar sempre, eu não vou me libertar desse erro, eu não vou me libertar desse vício, eu não vou conseguir ser uma pessoa melhor porque eu já estou tentando fazer isso há 10, 15, 20 anos e sempre estou errando e sempre estou falhando. Então a gente cria essa estatística pessimista para a nossa vida. E quando eu olho para a história de José, eu vejo que José, ele poderia, a Bíblia não nos diz, mas ele poderia também ter criado uma estatística pessimista para a sua vida, porque ele tinha 11 irmãos. A gente acabou de ler aqui, eram pessoas que, eu sei que eles tinham um certo motivo, porque Jacó ele vacilava um pouco por amar mais José do que os outros, mas mesmo com o vacilo, digamos assim, de Jacó, eles não tinham, sabe? Eles não tinham direito, eles não era justificável, não era, poderia ser compreensível, mas não era justificável eles nutrirem, como a Bíblia fala, ódio, inveja do seu próprio irmão. Então eram ali, vamos generalizar, os 11 sentindo ódio do próprio irmão. Você sabe o que é sentir ódio, inveja do seu próprio irmão? Eu acredito que o fato de sentir ódio já é algo muito ruim. Você sentir inveja de alguém já é um dos principais pecados aí, né, que chamam de pecados capitais, a inveja. Isso já é ruim, isso já nos destrói, isso já nos consome, isso já revela algo de ruim que está quebrado dentro da gente e que precisa ser consertado. Então, a gente consegue ver ali que eram 11 e cada um deles tinha uma idade diferente, eles não eram gêmeos, sabe? Por que eu estou falando isso da idade? É porque se José fosse analisar os seus irmãos, eram todos pessoas rancorosas, eram todas pessoas invejosas, eram todas pessoas que conseguiam nutrir ódio por o próximo, por uma pessoa do seu próprio sangue. Então, se ele fosse analisar ali a sua geração, ele viu que os filhos do seu pai, o primeiro não deu certo. Ele viu que dos filhos do seu pai, o segundo nasceu, cresceu e não deu certo, porque estava até aquele momento uma pessoa ruim e invejosa. Ele viu que o terceiro, o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e quem sabe até o seu irmão mais novo, Benjamim, apesar de eu, saindo particularmente, não consegui enxergar isso, não sei por que em Benjamim, mas se a Bíblia, né, narra que todos os seus irmãos, eles nutriam ódio por ele, então eu posso até dizer, né, que os 11 cresceram, os 11 como cada um se fosse uma tentativa, como se cada um fosse um dado a ser analisado, né, que a estatística vai chamar de amostra. Se cada um deles fosse uma amostra, José poderia dizer que ele também daria errado. Ele também seria uma pessoa ruim, porque por 1, 2, 3, 4, 10, 11 vezes deu errado na sua família e ele também daria errado. Mas aí Deus ele traz essa pequena revelação para a nossa vida, que a gente
A gente, enquanto seres humanos, a gente que só consegue ver o passado e o presente, a gente quer fazer, sabe? A gente quer ou não quer, mas acaba fazendo mesmo sem querer. Essa estatística babaca, essa estatística idiota de acreditar que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir vencer, que a gente não vai conseguir ser feliz, porque a gente está se baseando naquilo que a gente vê. A gente está se baseando no passado e até mesmo no presente. O seu presente agora pode estar um desastre, pode estar uma catástrofe, como aquele hino lá, o mundo está caindo ao seu redor, e quando você olha para o passado e o presente, você pensa, vai ser sempre assim. O mundo sempre vai cair ao meu redor, o meu mundo sempre vai desabar, eu vou estar sempre nessa depressão, eu vou estar sempre nessa bad, eu vou estar sempre nessa invernia, eu vou estar sempre sendo decepcionado, eu vou estar sempre fracassando na minha vida e fracassando com as pessoas, porque é isso que sempre acontece comigo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Você não está vendo o futuro. E Deus é o Deus que frustra as estatísticas. Não é porque eu sou de humanas e vou aqui dizer isso para você, mas o meu Deus, o seu Deus, ele frustra as estatísticas. Não importa se no passado deu tantas e tantas vezes errado, não importa se os dados coletados estão informando para você que não vai dar certo e que você vai fracassar. Não importa, isso não é uma mensagem motivacional, isso é uma palavra de Deus para a sua vida, é uma palavra de Deus para o seu coração. O meu Deus está dizendo para mim e para você nesse momento que Ele não é um Deus que se baseia em estatísticas, Ele é um Deus que se baseia em promessas. Então não importa o que aconteceu no passado, não importa onde você veio, não importa qual seja a sua origem, não importa qual seja a sua família, não importa nada disso. Ele não se baseia em dados passados para criar a sua história, Ele se baseia no amor dele, e o amor dele te faz uma pessoa digna de salvação, o amor dele te faz uma pessoa digna de felicidade, o amor dele te faz uma pessoa digna de ser amado por Ele. Por mais pecador, por mais errado que sejamos, ainda assim o amor dele nos alcança, ainda assim Ele nos ama. E como um pai que nos ama, Ele jamais vai desejar que a nossa vida, a nossa existência nessa terra seja totalmente escrita por capítulos de infelicidade. Então você pode até estar achando, eu posso até estar achando que esse momento é um dos últimos capítulos, a gente está na verdade bem longe disso. Deus tem algo muito grande para fazer na nossa vida. Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida, porque ainda se esse fosse o último capítulo, eu tenho certeza que Deus daria uma de Marvel e criaria uma cena pós-crédito onde tudo seria diferente, onde tudo começará a fazer sentido na sua história, na sua vida, se você, meu querido, se você acreditar nesse Deus, se você confiar nesse Deus, se você tentar retribuir o amor desse Deus, o amor que já te alcança independente de quem você seja. Então você precisa apenas confiar. Eu sei que as coisas não vão ficar, sabe, boas e se consertarem de uma hora para outra porque você está assistindo esse vídeo. Mas se você, através desse vídeo, através dessa mensagem, alimentar nem que seja um pouquinho mais da sua fé, um pouquinho mais da sua esperança, pode ter certeza que muitas coisas diferentes podem acontecer na sua vida. É como um efeito borboleta. O efeito diz que até o bater das asas pode provocar, nessa teoria aí, pode provocar um furacão do outro lado do mundo. Eu acredito nisso. Eu acredito que a sua fé, se você ter fé, se você ressuscitar a sua fé nesse momento, a sua fé pode mover montanhas. Não vai mover as montanhas do horizonte, vai mover as montanhas da sua história. Aquilo que está impedindo você de enxergar um futuro maior. A solução para a sua família, a solução para o seu casamento, a solução para a sua vida profissional, quem sabe a sua vida sentimental. Talvez você esteja até hoje com montanhas diante dos seus olhos e você não consegue enxergar o sol. Mas se você nesse momento querer, desejar, ter fé no meu Deus, que também pode ser o seu Deus, Ele vai, olha, remover essas montanhas e fazê-lo enxergar um futuro melhor para a sua história. Fique com essa palavra no seu coração, porque o meu Deus, o seu Deus,
Se você ainda não aceitou Ele, eu estou aqui para te dizer, Ele quer ser o seu Deus. Ele quer ser aquele que vai remover as montanhas da sua vida. Ele vai resolver aquilo que você não consegue resolver, porque tem muitas coisas que de fato a gente não consegue e também não é para a gente resolver. É para Ele fazer. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 14, versículo 14, nessa peleja não tereis de pelejar, o Senhor pelejará por vós. E quando ele disse isso, eles estavam diante do Mar Vermelho. E sabe como Deus abriu o Mar Vermelho? Ele abriu com um vento impetuoso, ele abriu com um vento que veio do Oriente. O vento você não vê, o vento você não consegue quantificar, o vento você não consegue enxergar. E é exatamente isso que ele faz. Quando você acredita nele, você pode até não ver alguma coisa acontecendo. Você pode até não ver uma solução chegando. Mas ela vai chegar. E quando você menos perceber, você já vai estar sentindo o mar se abrindo e um caminho novo surgindo bem diante de você. Passe por esse caminho. Passe por esse caminho que também é a verdade e a vida. O meu Deus, o seu Deus. Só você desejar.